É a versão ARC, Almeida Revista Corrigida. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Se der certo ali, ele troca. Vem comigo, presta atenção. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13, aí, maravilhoso. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo-se em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores, ou um dos teus servos. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai viu ele e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe aos braços e ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e nas sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este filho, ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E aí começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou toda a sua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão, ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Aleluia, aleluia, aleluia. 3 personagens e uma história que relata realidades tão atuais que seria impossível não trazer sobre cada um de nós aspectos de uma vida vivida no cotidiano atual e explicada numa parábola tão apropriada pelo próprio Senhor Jesus. Aqui nós encontramos um pai que ama incondicionalmente os seus filhos. Encontramos um filho que exige do seu pai os seus direitos precoce. E encontramos aqui diante dessa possibilidade de um caminho de sucesso para tomar posse de uma herança que ainda nem era sua de direito. E aí nós temos esse terceiro personagem, o irmão mais velho, que permaneceu fiel em toda a sua conduta e por fim ele revela quem realmente ele era no seu coração e mostra onde realmente ele sempre esteve durante todo esse tempo.
Eu falo com vocês hoje sobre a maior de todas as conquistas: uma nova vida. Você pode aplaudir a mídia por essa tela maravilhosa. Deus abençoe a toda. Eu acho que essas palmas foram muito fracas para esse time sobrenatural, irmão. Eles são sobrenatural porque eles vão de madrugada, vão de manhã, vão de tarde, vão de noite. Deus abençoe a mídia dessa igreja. Deus abençoe a cada um dos nossos voluntários, cada um de vocês que servem no reino, lembrando que cada vez que você serve, você está lançando sementes em uma terra frutífera. Aleluia. Primeira realidade que eu quero trazer com vocês sobre esses acontecimentos é que sucesso precoce gera desastre. Você conhece bem a história que é mais conhecida como a história do filho pródigo. A história de um menino que decide apossar-se de uma herança que de verdade ainda não era do seu direito. Herança é algo que você adquire após a morte de alguém que tem a posse. Quando o seu pai falecesse, ele automaticamente, junto com seu irmão, herdaria todos os bens, as posses que lhe era de direito. Mas ele reivindica isso com o seu pai em vida, deixando bem claro de que existem sucessos imediatos que, ao invés deles realizarem os nossos sonhos, eles se tornam pesadelos. E esse jovem, ele vai tomar posse de tudo que ele tinha supostamente de direito, e ele vai viver uma vida desenfreada e descontrolada. O versículo 12 vai dizer para nós: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. A primeira realidade é essa, que o sucesso precoce ele gera desastre. Ao reivindicar a herança, com seu pai ainda em vida, era uma declaração de que aquilo que ele tinha por direito após a morte de seu pai, ele tomava em vida. Ele tomava algo que era posterior para o agora. Ele pegava algo que ele ia tomar posse, que seria supostamente após a morte de seu pai, ele toma para o hoje, e ele começa sem nenhuma estrutura a viver uma vida desenfreada. Sucesso, irmão, sem estrutura vira derrota. De que valeu a vida desse jovem com tantos bens adquiridos, tomando posse de possessões, tomando possessões por suposto direito, que o levou a mudar de ambiente, o levou a mudar de cidade, ir para bem longe da casa do seu pai, e ali ele encontra um ambiente de abundância. A Bíblia vai dizer que ele chega, poucos dias depois, o versículo 13, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou vivendo de forma desenfreada. Isso me relata de que o ambiente que ele foi relocado era um ambiente de gasto, um ambiente de desperdício, um ambiente de gastar-se mais do que se tomava, de dar mais do que se tinha, de fazer mais do que se podia. Um ambiente de descontrole, um ambiente de disfunção. O que eu falo com vocês é que existem coisas que nós muitas vezes almejamos na vida, queremos muito, desejamos muito, mas nós esquecemos de olhar para a nossa estrutura. Qual é a nossa estrutura? Qual é a nossa capacidade? Qual é a nossa condição hoje de adquirir essa herança? Só existe uma herança que nós temos ela por direito e já vivemos ela, que não é entregue a nós porque nós temos direito, mas é entregue a nós pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, que é a vida eterna. A vida eterna é a única coisa que nós recebemos em vida, que nós não merecemos, porque há um ingrediente que nos dá acesso a ela, e esse ingrediente chama-se graça. A graça de Deus, ela nos traz a permissiva de sermos herdeiros de Cristo. Só que a Bíblia vai dizer como nós somos herdeiros. A Bíblia diz que nós somos herdeiros em Cristo. Como que nós herdamos a vida eterna? Em Cristo. Como que Deus nos vê a partir de Cristo? Como que Deus nos enxerga inserido em Cristo? Então é de fato o único direito que temos de uma herança imerecível, a partir de estarmos inseridos em Cristo. Fora isso,
muitas das nossas estruturas terrenas não são apropriadas para coisas que nós olhamos. Pastor, você está dizendo que eu não devo sonhar com grandes coisas? É exatamente o contrário. Eu estou dizendo a você que você precisa sonhar grande. Você precisa enxergar um futuro extraordinário, porque é esse que Deus prometeu a cada um de nós. Você precisa visualizar coisas absurdas para a sua vida. Você precisa olhar e ver sim a casa própria, o carro do ano. Você precisa ver a empresa de sucesso, porque você não foi chamado para viver em miséria. Esquece isso, irmão. Você foi chamado para ter vida e vida em abundante. Você foi chamado para ter sucesso. Você é reino e sacerdote. Você é representante de um Deus que, como Pedro falou com 30 versículos, que ele pegou todos os versículos das ofertas, não deixou para ninguém mais. Vocês vão ter que caçar agora em algum lugar na Bíblia como que eu vou fazer oferta agora, porque ele pegou todos os versículos e não entregou para você. Em 30 versículos ele deixou bem claro de que Deus, ele é dono, autor de todas as coisas. Então não faz sentido você ser herdeiro em Cristo de um Deus abundante, rico, milionário. Por que ele é rico e milionário? Porque a Bíblia diz que nos céus o chão é a matéria que nós tanto corremos atrás. Os mares são cristais, o chão é de ouro, prata, todos esses bens, para ele diz assim, nada disso tem valor. Tudo isso eu sou dono de todas essas coisas, eu sou o Criador, e nós somos filhos desse Deus. Porém, existe um tempo de estrutura para vivermos essa realidade. O que muitos não ensinam é que dentro da vida abundante existe um caminho. Nós estamos diante de uma perfeita exemplificação de que quando nós temos um sucesso precoce, ele se torna um desastre. Quando nós assumimos responsabilidades daquilo que nós não estamos estruturados, nós perdemos, nós colocamos a perda daquilo que possivelmente ali na frente seria maravilhoso. A riqueza que ele adquiriu, ele levou consigo para uma terra longínqua e gastou tudo. Vocês sabem muito bem que existem estatísticas que provam que os ganhadores de lotérica, os ganhadores de prêmios, e eu não sei se você tem um exemplo desse, mas eu tenho um exemplo desse em casa. O pai da irmã Lourdes, da minha mãe, ele ganhou sozinho na Mega Sena, irmão. O velho morreu, meu Deus, mais pobre do que ele ganhou. As estatísticas dizem de que os ganhadores, 96 ou 98%, depois vocês pesquisem e me corrigem, está no YouTube, né? Então, vocês vão lá e corrigem, se tornam mais pobres do que eram dentro de um ano, e em 2 anos se tornam mais pobres ainda. Eu tenho um exemplo em casa, meu avô se tornou mais pobre do que era. Ele não somente perdeu os bens, mas perdeu a família, perdeu a casa, perdeu muita coisa. Então, sem estrutura, o sucesso se torna uma derrota. Quem assume grandes conquistas sem estrutura para manter, vive um pesadelo no lugar de sonhos, irmãos. Sucesso precoce gera desastre. O que era de direito futuro se tornou perda presente, no versículo 13. Estar em um lugar de sobejo, com o coração de desperdício, nos leva a uma vida desenfreada. Eu vou deixar você digerir o que eu acabei de falar agora, enquanto eu bebo uma água, porque eu quero imaginar que o silêncio de não ter dado glória é porque isso fez sentido para alguém. Estar em um lugar de sobejo, um lugar de abundância, um lugar de ter muito, e nesse lugar o seu coração for de desperdício, nós vamos levar uma vida desenfreada. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o lugar que ele foi, a cidade longínqua, é claro que ela tinha oportunidades dele gastar tudo que ele tinha. Então eu estou falando sim de ambientes certos, lugares certos, na hora errada. A gente não fala para todo mundo, todo culto, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Só que existem lugares certos, pessoas certas, mas você está errado. Existe isso. Existem lugares que nós vamos muitas vezes que nós não estamos estruturados e preparados para estar. Pastor T.D. Jakes, ele ensina sobre como entrar na sala. É fácil o acesso. O desafio está em permanecer na sala. Stay in the room.
Se eu achar, eu mando para quem quiser depois essa mensagem. É incrível. Como permanecer? Como estar estruturado o suficiente para permanecer nesse lugar de abundância? O filho pródigo, ele vai a um lugar de sobejo e ele perde tudo. Ele gasta tudo. A falta de estrutura não deixa você perceber que está tudo sendo consumido ao seu redor. Quando nós temos estrutura, ela é diferente. Olha só, a casa do Pai, ela nos dá segurança, estrutura e preparo para a herança. Não, eu vou falar de novo que você podia ter dado glória. Faz de conta que eu não falei, vou falar de novo. Aí você presta atenção, vamos ver se você dá glória. A casa do Pai, ela nos dá segurança. A casa do Pai nos dá estrutura. E a casa do Pai nos prepara para a herança. O que desestruturou foi a saída da casa do Pai. Foi o distanciamento do ambiente seguro. Foi o distanciamento do lugar que dava a ele estrutura e segurança. Herança é direito de filho. Servos têm direito de salário. Ele era filho, ele não era servo. Ele era filho na casa do Pai. Quando ele volta pedindo para ser servo, porque ele entendeu que a mentalidade, o coração e a atitude dele era de servo. E servo é a palavra bonita para esses aqui no caso, porque lá no caso eram escravos. Mentalidade de escravo dentro da casa do Pai. Segunda realidade, a distância do Pai revela as nossas fraquezas. Versículo 14 a 16 vai deixar bem claro assim: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Mas como assim? Era uma terra boa, uma terra abundante, uma terra top. É porque a vida, ela não é feita somente de altos e altos. A vida, ela é feita de altos e baixos. Se você acha que você é especial e que você vai entrar num trâmite de somente crescer e nunca vai ter um baixo na sua vida, você não conheceu a vida de Jesus. Porque Jesus passou 30 anos, irmãos, construindo a sua empresa junto com seu pai, com a sua família, o seu family business. Ele cuidou das suas coisas, ele vendeu a sua carpintaria. Alguns historiadores dizem que ele era construtor, outros dizem que ele era carpinteiro. Independente do que ele era um empreendedor. E ele, junto de seu pai José, empreendia durante 30 anos. E depois que ele sai e vai para o ministério, irmão, parece que o negócio pegou fogo. Porque quando ele vem à evidência, quando ele vai e chega a estar num lugar de status, irmão, junto da honra vem um bocado de problema. Problema, eu falo assim para ver se todo mundo entende. Um bocado de problema. Essa semana nós estávamos numa reunião e a pessoa trouxe 3 pontos da reunião, que foi incrível. Só que um dos pontos ela falava assim: você como um gestor, você precisa amar problemas. 768 pessoas no Zoom, 768 pessoas coçando a cabeça. Porque parece que fica se perdido a clareza da realidade de que se nós não amamos resolver problemas, nós não amamos viver, irmão. Porque se você não tem problema, glória a Deus, eu não tenho problema nenhum. Maravilhoso. Você não tem casa, você não tem filho, você não tem casamento, você não tem nada. Você é uma ameba. Mas, irmão, se você está vivo, respirando, você tem problema até de respirar depois do Covid, cuidado. Você só não está vendo. Porque às vezes quando nós estamos num lugar de um sucesso precoce, nós vemos as coisas todas sendo consumidas ao nosso redor e não enxergamos. E o que aconteceu com esse jovem foi isso. O distanciamento do pai revela as nossas fraquezas. Ele perde tudo que ele tinha adquirido sem nenhuma estrutura. A abundância vira necessidade, a herança vira fome. O seu orgulho o aprisiona na miséria. Por que que ele não para e volta antes de tudo acabar? A Bíblia vai relatar que quando ele estava perdendo todas as coisas, que ele foi perdendo, quando ele chegou num ponto que ele parou e ele desejou comer a comida dos porcos. Mas por que que naquele momento que ele viu que estava tudo se perdendo, acabou o dinheiro, acabou a grana, Bruna, não tem mais dinheiro, vou correr lá para os tiros. Lá nos tiros nós comemos manga, é só eu e a Bruna que sabe disso, irmão, sorry para vocês. Mas lá nós comemos manga no pé, no meio da estrada, você vai passando de uma estrada para outra, assim, tem manga, a gente pega, come, tá? Então dá pelo menos para comer.
Mas a realidade é que quando nós não estamos nesse lugar de entendimento, de que eu posso parar e ver que está tudo se acabando e falar, não, peraí, eu vou voltar para a casa do pai. Não. Ele fica aprisionado no orgulho e ele permanece. Aí ele deseja comer a comida dos porcos, mas ele não fala em voltar para a casa do pai. E aí a pergunta surge, por que ele não toma uma atitude? Por que ele não faz algo? E eu trago a você essa clareza. O que ele mais precisava trabalhar é aquilo que todos nós dessa sala, incluindo eu, talvez o pior de todos, precisamos moer. É algo chamado-se orgulho. Se eu pudesse dar um título para um filme da nossa vida, o título da maioria das nossas vidas, ou talvez de todas, seria o orgulho fatal. Porque o orgulho mata, irmãos. O orgulho nos aprisiona na miséria, o orgulho não nos deixa pedir ajuda, o orgulho faz com que nós achemos que nós somos o suficiente, o orgulho não faz a gente reconhecer que nós temos capacidade sim de errar, o orgulho não deixa a gente voltar e pedir perdão, o orgulho não deixa a gente chegar para a pessoa e falar assim, eu errei, eu vacilei, eu preciso voltar atrás, eu não quero fazer mais, o orgulho não deixa a gente virar para outra pessoa e falar, eu te amo, o orgulho... Estou pregando sozinho. Irmão, o orgulho o aprisionou na miséria. Por que ele não para? O nosso maior destruidor é o orgulho. Quando nós vencemos isso, aí nós passamos a maioria das nossas provas. Porque provas, elas não vêm para que a gente seja sucumbido nelas. As provas vêm para que a gente seja aprovado. Pastor, me dá um segredo para mim ser aprovado na prova. Mata o orgulho, irmão. Aprende a levantar a mão e pedir ajuda. Aprende a falar, eu não sei. Aprende a falar, eu não sei, irmão. Não sei, eu preciso aprender. Aprende a falar isso, eu preciso de ajuda. Aprende a falar sim para coisas que você ainda não teve coragem de fazer. E aprenda a dizer não para as coisas que você não deve fazer. Porque o orgulho nos coloca passivos, falando sim para tudo o tempo todo. Eu faço, eu posso. Não, eu dou conta. Não, eu dou conta sozinho. Nosso maior destruidor é o orgulho. E o texto diz que ele desejava alimentar-se das bolotas dos porcos. A desgraça da vida é sair da presença de Deus acreditando que existe liberdade longe do libertador. Ele pede, eu quero ser livre, eu quero ter liberdade, me dá minha herança e eu vou vazar. Como que eu posso pedir liberdade distante do libertador? Como que eu posso ser livre longe daquele que me libertou? Como que eu posso ser livre longe do Pai? Como que eu posso ser livre se longe do Pai só me resta um outro lugar, que é nas garras de Satanás? Não tem outro lugar. Ou eu estou em Cristo, ou eu estou no mundo. Ou eu tenho vida, ou eu vivo morte. Ou eu tenho abundância, ou eu tenho escassez. Não tem meio termo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que o morno, ele vai vomitar. Não existe em cima do muro. Quem está em cima do muro, Satanás nem mexe com ele. Não sei se você já ouviu essa história. Quem já ouviu a história de quem está em cima do muro? O anjo de um lado, Satanás do outro, um anjo falando para o caboclo em cima do muro, falando assim, vem meu filho, desce para cá. Ele falou, não, peraí, olhando o Satanás de lá de lá, não falava nada. O Satanás mastigando um palito de dente, olhando para ele assim. E o anjo falando, vem meu filho, vem para cá. E ele lá em cima do muro, não saía. Aí ele virou e falou assim, ô Satanás, o anjo está me chamando e você não me chama? Ele falou assim, não, porque você está exatamente onde eu quero que você esteja. Porque quem está em cima do muro também é meu. Quem está em cima do muro vai cair sempre para o lado de lá, irmão. A pior fome que ele sentiu, ela não era a fome física. Porque no momento da destruição, da desgraça, da escassez, da perda, a fome que ele sente é espiritual. E aí a coisa começa a mudar. O problema nunca foi o dinheiro. O problema nunca foi a herança. O problema nunca foi a abundância, porque a abundância ele tinha, dinheiro ele tinha, casa ele tinha, pai ele tinha. E ele trocou tudo isso para ter dinheiro. E o dinheiro foi exatamente o que revelou o seu orgulho. Sabe por quê, irmãos? A gente fala disso não como frase de efeito, mas o dinheiro ele apenas revela quem você já é. E isso é fato. O dinheiro ele não revela, ele não resolve. Nós estávamos no GC há 2 semanas atrás e nós estávamos orando por um irmão bem-sucedido, empresário, de sucesso, com muito dinheiro, e o seu filho com câncer. E todo o dinheiro dele não resolveria o câncer do seu filho. Por isso que eu digo que dinheiro não resolve nada.
Por isso que eu digo que dinheiro é só consequência, irmão, de quem você é em Deus. A herança que eles tinham, ambos os filhos, estava dentro da casa do pai, junto do pai. Eles podiam usufruir a qualquer momento daquilo que o pai lhes tinha dado. A pior fome era a espiritual. O problema nunca foi dinheiro, foi a separação do autor da vida dele. Toda vez que nós nos afastamos do pai, nós perdemos a nossa identidade antes de perder os nossos recursos. Se o sucesso, se o ganho, se a abundância for fazer com que você se afaste da casa do pai, é melhor que você não tenha. Eu oro a Deus para que todos vocês, todos nós aqui dessa casa, como eu profetizei em janeiro, eu continuo profetizando, nos tornemos milionários. Mas que a nossa maior riqueza sempre seja a presença do Pai. Que nós nunca venhamos a perder de vista a preciosidade que é estar na presença do Pai. Porque tudo é perda sem Ele. Ter tudo sem o Pai é o mesmo que não ter nada. Agora, ter nada com o Pai é ter tudo. É ter tudo. Eu vou chegar no final dessa mensagem, eu prometo. Está muito forte a presença de Deus nesse lugar, irmãos. O maior problema da humanidade não é a crise financeira, é a distância espiritual, a desconexão do Pai. E muitos filhos, eles estão dentro de casa, porém afastados do Pai, com as suas identidades corrompidas e entregue aos fracassos da carne. Como assim, pastor? A nossa vida, ela não é uma mera passagem. A nossa vida, ela é uma representação, é uma exemplificação, ela é um espelho do que nós viveremos na glória com Deus. Por isso eu preciso entender, eu preciso compreender que há uma necessidade de me relacionar com Deus de uma forma intencional, entendendo que Ele é Deus, que Ele é Pai, mas que Ele está comigo, que Ele caminha comigo, que a casa dEle está aberta, e eu jamais vou me afastar da presença dEle, porque é nele que eu tenho tudo. O problema da humanidade não é financeiro, irmão. O problema não é a crise financeira. O problema é que a humanidade hoje está distante novamente daquele que é o autor da vida. A distância de Deus é o que causa a crise, não é a crise que causa a distância de Deus. A crise revela a distância que estamos de Deus, revela a fraqueza mental de uma geração que escolheu palhaços para se divertir, mas tem pouco relacionamento com Deus. Eu quero entretenimento, eu quero show, eu quero belezinha. Mas o confronto, quando ele vem, não, irmãos. O Pai, Ele dá estrutura, Ele dá recurso, e Ele ama. E quem ama, corrige. É Ele que dá a estrutura. Toda a estrutura é formada por correção, por direcionamento, por alinhamento, por feedback. Eu amo feedback. Amo feedback, irmãos. Amo. Uau. Terceira realidade, a maior virada acontece primeiro dentro da gente. Fala aí para alguém, para você acordar, que parece que você está meio dormindo, solonento, ou então você está chorando aí. Fala aí. A primeira virada acontece primeiro dentro. Versículo 17, a Bíblia vai dizer que ele, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo fome? Quantos de nós estamos olhando a abundância dos filhos e questionando por quê? E ele disse, obrigado Pedro, caindo em si, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Antes de voltar para casa, ele precisava reconhecer
aonde ele tinha se permitido chegar. Primeiro, ele olhava para dentro de si e ele descobre que tudo sem o Pai se torna em nada. A maior conquista começa na sua consciência. Quando eu percebo quem eu me tornei, aonde eu estou, o que está acontecendo, quem eu sou diante de Deus, qual é o significativo que eu dou para o que eu faço. Eu já falei algumas vezes, me perguntaram às vezes assim, como é? Essa semana eu abri uma caixinha de pergunta, eu respondi um bocadinho, mas não tinha, eu tinha um mundaréu de perguntas para responder, e quando eu descobri como é que respondia as perguntas, já estava acabando o trem lá, e eu respondi pouco. Aí agora eu sei responder, então depois eu abro outra caixinha, porque eu descobri que eu não sabia como é que respondia a pergunta lá. Mas eu não sou instagramável ainda, mas eu estou chegando lá, vai dar certo. E uma das perguntas era, como que você se sente sendo pastor? Eu digo para vocês, irmãos, um privilégio. E sabe quantas vezes eu escutei de pastores amigos, irmão, ser pastor é pesado, irmão. Ser pastor é difícil, irmão. Ser pastor é complicado, irmão. Deixa eu tirar o título pastoral, porque isso não é nada, irmãos. Nós já pastoreávamos antes de sermos pastores. Sabe por quê, irmãos? Porque a realidade do título de cada um, seja pastor, músico, servidor, diácono, mídia, qualquer um de nós, todos nós temos apenas um título: servos. E ser servo do Pai, ser servo de um Pai amoroso, ser servo do Senhor Deus, ser servo de um Deus abundante, ser servo de um Deus que cuida, ser servo de um Deus que ama, ser servo de um Deus que supre, ser servo de um Deus que ama, ser servo de um Deus que cuida, ser servo de um Deus que providencia, ser servo de um Deus que prove, ser servo de um Deus que ama, ser servo de um Deus que me pega pela mão, ser servo de um Deus que me amou quando eu estava no mais profundo lamaçal do meu pecado, ser servo de um Deus que me recebeu da forma que eu era, do jeito que eu era, do jeito que eu estava, e Ele decidiu dedicar tempo a mim, cuidar de mim, abraçar-me, me amar. Esse é um privilégio, ser servo desse Deus. Não é doloroso, não é pesado, é maravilhoso, é um privilégio cuidar de cada ovelhinha do Senhor Jesus, amar a vida de cada um. Irmãos amados, não tem nada mais. Um pastor amigo chegou para mim e falou assim: mano, me fala algo que é sensacional na sua vida, assim, um troço assim, muito top. Não sei se eu falo. Não vou falar, não. Não vou contar, não. Vocês não querem saber? Então tá, então vou contar. Eu ia contar assim mesmo. Olha só, irmãos, eu amo ver a casa cheia. Eu amo ver cada rostinho sentado aqui, cada vida. Eu amo cada um de vocês. Eu amo cada família, cada vida, cada jovem, cada adolescente. Ver a sala do Kids cheia, ver o link fluindo, ver os irmãos brigando. Eu gosto de tudo isso aí, irmão. Irmãos, mas existe algo que quando alguém vem aqui, ó, com o rosto cheio de lágrimas, não é 10, 20, 30, 50, assim, não. Quando vem uma pessoa, só apenas uma, assim, e ela vem clamando, chorando, dizendo assim, ó, eu quero que o Senhor Jesus seja o meu Senhor. Quando acontece isso, irmãos, existe algo que eu não sei expressar, eu não sei explicar, mas tudo na vida faz sentido. Quando tudo que nós fazemos, apenas uma alma vai para o Senhor Jesus, porque é sobre isso. E eu imagino que esse é o sentimento de Deus, porque eu vou te mostrar isso aqui. O poder da transformação estava na decisão. Foi uma decisão que o destruiu, e é uma decisão que vai o restituir. A decisão de sair da casa do pai, de tomar a herança, o destruiu. Mas a decisão de voltar para o pai, a decisão de voltar para a casa do pai, foi exatamente o que restituiu todas as coisas na vida dele. Restituiu a casa, restituiu a sua identidade. Foi o filho que decidiu levantar, moer o orgulho, destruir com os empecilhos banais
pais, com a vergonha, com o medo. Ele superou todas essas coisas. A acusação, ele venceu aquilo que poderiam falar, ele venceu aquilo que poderiam achar. Ele superou todas essas coisas em demonstração de moer o seu orgulho, para voltar para a casa do pai e dizer assim: ó, eu não sou digno de ser chamado nem filho, eu sou digno de ser chamado talvez um escravo, me recebe pelo menos como um escravo. E aí o pai dele vai, antes de que ele fizesse qualquer tipo de declaração, ele ensaiou, ele se preparou. O pai vai correndo. Sabe por quê, irmãos? O arrependimento é a porta da nova vida. Uma nova vida, ela não começa no abraço, ela começa na decisão de levantar e voltar para a casa do pai. A Bíblia diz: voltai ao primeiro amor, voltai ao primeiro amor, voltai ao primeiro amor. Como é que é isso? Está na Bíblia, está escrito, registrado. Então eu preciso ler aquilo todo dia e voltar todo dia para os braços do pai, voltar todo dia para a casa do pai, voltar todo dia para os braços daquele que me ama. Porque eu não dou um abraço e um beijo no meu pai somente uma vez a cada 10 meses. Não, eu beijo e abraço o meu pai todos os dias. Quarta realidade: o pai e a graça. Versículo 20: e levantando-se, ele foi para o seu pai. E quando ele ainda estava longe, ele viu o seu pai. Versículo 20. Põe aí para nós. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ele ainda estava longe, quem estava longe? Não, o pai. O pai ou o filho, irmão, tanto faz, só para te confundir. Estavam os dois longe um do outro. E quando ele estava longe, viu seu pai. Quem viu o filho? Quem viu o filho? O pai viu o filho. E aí ele se moveu de íntima compaixão. E aí ele, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ei, o pai e a graça. O pai o viu de longe. Ele se moveu de íntima compaixão. Ele correu, abraçou e beijou. Sabe o que isso significa na cultura judaica? Ele quebra todos os protocolos culturais. O pai nunca corria. O pai nunca corria. O pai nunca corria fora de casa. Era o pai. O pai nunca ia atrás de ninguém. Ele tinha servos que faziam isso. Mas existe alguma coisa, irmãos, em Deus, que quando Ele vê que você decide, de quando você decide se levantar, eu decido me levantar e ir em direção a Ele. Existe algo que Ele decide quebrar protocolos. Ele se levanta primeiro. Quando você decide, Ele se levanta. Quando você se levanta, Ele se levanta. Quando você dá um passo, Ele dá 10. Quando você começa a caminhar, Ele corre na sua direção. Ei, Lagoinha Jacksonville, nessa manhã eu vim profetizar sobre a sua decisão. Nessa manhã você decide voltar ao primeiro amor. Yes, Ele está correndo em sua direção. Ele correu porque Ele foi movido de íntima compaixão. O pai se moveu de íntima compaixão e foi até o filho e quebrou o protocolo cultural. Porque os pais não corriam. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor, ele quebra barreiras, ele quebra religião, ele quebra protocolos, ele quebra sistemas, ele quebra governos, ele quebra todas as coisas. Porque o amor de Deus para com seus filhos está acima de qualquer coisa. Você vai aplaudir, aplauda o nome de Jesus. Come on. Ei, o pai não pediu explicação. Onde você estava? O que você estava fazendo? O pai correu. O pai abraçou. Ele não está te perguntando por satisfação. Ele não está te perguntando sobre o que você estava fazendo até agora. Ele não estava te perguntando nem por que você estava fazendo. A única coisa que ele fez é entender que o arrependimento coloca Deus indiferente aos nossos pecados. Eles serão esquecidos. Deus não se importa mais com aquilo que Ele perdoou. O que Deus perdoa hoje, amanhã você se lembra, mas Ele não. O que Deus cura hoje, para Ele já não existe mais. O que Deus perdoa hoje, para Ele já está lançado fora. Você precisa entender que Deus está correndo na sua direção. Ele não cobrou a devolução.
Cadê a herança? Cadê o dinheiro que você levou? Não! Ele só amou. O que você fez com o que Deus te deu não interessa. Para Ele você é mais importante do que aquilo que Ele te deu. Porque nós fazemos o caminho contrário muitas vezes. Eu preciso amar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele tem. Por quê? Irmão, porque Deus sempre te amou muito antes de você ter qualquer coisa que Ele te deu. Quando você ainda era sei lá, irmão, espermatozoidezinho, Ele já estava cuidando. Entra aqui, vai. Ele te amava quando você ainda nem existia. Ele te amou antes de que você viesse à existência. Ele te amou antes que você se tornasse adulto. Ele te amou antes que você tivesse consciência de quem você é. Ele te amou antes que você viesse para a igreja. Ele te amou antes de você decidir por Jesus. Ele te amou antes de você decidir servir. Ele te amou antes de você entender de que você é chamado e escolhido. Ele te amou antes que você compreendesse que você é alguém, alguma coisa, ou está em algum lugar. Ele te amou. O Pai não te pergunta, cadê, onde está, me devolve. O Pai não pergunta por onde Ele andou ou o que Ele fez. Porque os erros, eles não são mais importantes do que o coração contrito e quebrantado diante de Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito eu não o rejeitarei. Ele restaurou a identidade do filho incondicionalmente, sem medir esforços. Porque a verdadeira herança, ela está na restauração da nossa identidade de filhos e co-herdeiros em Cristo. Essa é a verdadeira restauração. Versículo 22, mas o Pai disse aos seus servos, pega essa visão em nome de Jesus, eu estou caminhando para o fim. Trazei depressa a melhor roupa, olha ali, vestilho e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Posso ser teólogo um pouquinho? A roupa nova, ela tem uma representação de uma identidade restaurada. O pedido dele era de ser servo. O que o Pai faz é colocar nele uma nova roupa. Primeira coisa que Deus faz quando você decide se levantar e vir a Ele, Ele vai até você, te ama, te beija, te abraça, te dá um cheiro e te traz para trás. A segunda coisa que Deus faz é te dar uma nova roupa. Porque a roupa velha, a roupa que você carregava, ou a identidade, ou o personagem que você estava vivendo, não é o personagem de filho, é um personagem de escravo. Não, Ele troca primeiro a sua roupa. E Ele restaura a sua identidade. Troca essa roupa pelas roupas talares do reino. Segundo, Ele coloca um anel na mão do seu filho. O que quer dizer isso? Ele devolve a ele uma autoridade. A autoridade que só tem quem é filho. Ele põe um anel na sua mão, por quê? Porque ele não seria o pedido, eu preciso ser como um dos teus servos. E ele vai dizer assim, não, você é um filho, você é filho, põe um anel no dedo dele, relembra ele de quem ele é, de quem ele sempre foi, e de quem para mim ele nunca deixou de ser. Eu nunca me afastei dele, foi ele que se foi, mas quando ele decide voltar, eu ponho roupa nova, e eu ponho um anel novo. Terceiro, sandálias. Fala da posição de filho e não escravo, e ele crava isso com uma assinatura final. Por quê? Porque os escravos andavam de pés no chão, os escravos andavam descalço, mas o filho não. O filho anda com a sandália nos pés. O filho anda com a sandália nos pés. A maior conquista está na vida eterna, irmãos, e não é na herança que ele adquiriu, não é na casa que ele teve, não, foi na nova roupa, foi no novo anel e foi nas sandálias. Já não se fala mais de herança ou de bens, agora o assunto é celebrar, porque quem estava morto viveu, quem estava morto está vivo, quem estava morto agora está vivo. Quinta realidade, partindo para o final, em casa sem relacionamento é o órfão presente. Em casa sem relacionamento nos tornamos em órfãos presentes.
O filho mais velho nunca saiu de casa, irmãos. O irmão dele, com o seu coração, nunca esteve presente como filho. A Bíblia traz um relato de que ele chega depois que a festa e a celebração já estava acontecendo. Eu podia me aprofundar teologicamente quando fala-se de que o pai pede um bezerro. Não, ele pede o bezerro. Não é um bezerro, ele pede o bezerro de cevada. Deixa eu te fazer uma pergunta para te trazer clareza. Quando o filho pródigo saiu de casa, ele pediu o quê? Fala para mim, eu escutar, para mim saber se você está comigo. Ele pediu a herança. O que o pai fez? Repartiu entre... Legal. Aí o que o menino fez? Ele foi embora. E o que ele levou com ele? Quando ele volta, ele tem direito de alguma coisa que ficou? Qual é a herança que ainda estava na casa do pai? Do irmão. Só que o irmão e o pai, eles estavam cuidando de um bezerro. Eu imagino que seja o bezerro xodó do pai do filho. Estava cuidando do bichinho. Igual uma vaca que eu e a Rê esses dias vimos. A vaca mais cara do mundo, não sei quantos milhões. Ela está lá na minha terra. Não, estou brincando, irmão. Meu sonho. A vaca, irmão, sei lá. Nunca vi uma vaca tão cara. Não sei o que a vaca carrega, não. Acho que era um bezerro mais ou menos igual essa vaca. Isso era importante. Porque a Bíblia fala por 3 vezes: o bezerro, o bezerro, o bezerro. Ele pega o bezerro do irmão para sacrificar pelo outro irmão, para festejar por causa que o outro irmão que estava morto, ele veio viver. Aí eu pergunto, mas espera aí, o que o outro irmão tem a ver com esse irmão? Porque esse irmão foi embora, levou a herança e gastou tudo. Agora ele voltou, agora vai pegar a herança do outro irmão? Não, espera aí, ué. É porque existia alguém que estava dentro de casa e nunca esteve. Estava dentro da casa do pai e nunca esteve. Estava talvez mais distante do pai do que aquele que estava longe. Aquele que estava longe sempre lembrava do pai, aquele que estava perto não lembrava dos benefícios. Aquele que estava longe gastou todos os seus benefícios, mas aquele que estava perto não usufruía de sequer um dos bens que seu pai o tinha. Aquele que estava longe torrou tudo que ele tinha, mas aquele que estava perto não acessou nada daquilo que ele tinha por direito. Aquele que estava longe gastou e desperdiçou toda a sua herança. Aquele que estava vivendo dentro da casa do pai, dentro da herança, não conseguia ver que estava dentro de abundância, dentro de alegria, dentro de propósito, dentro de desfrute, e não fazia nada pelo pai. Ele era nada mais, nada menos do que um órfão presente. O sacrifício do seu bezerro era nada mais, nada menos, porque existia um pai que precisava abraçar tanto aquele que estava longe quanto aquele que está perto. Meu Deus, quantos nós estamos dentro da casa do pai vivendo como escravos ou servos? Porque enquanto nós vivemos e agimos como tal, sempre seremos órfãos presentes. Fala mais, pastor. Falo. Quando nós agimos como coitadinhos na casa do pai, nós estamos dizendo que nós somos coitadinhos. Quando eu choramingo, quando eu reclamo, quando eu murmuro, quando eu infecto, quando eu não me posiciono, irmão, como filho, eu ajo como um filho da casa que é um órfão presente. E às vezes é necessário pegar o bezerro de cevada e sacrificar para poder te dar um choque de realidade e dizer: ei, eu sempre estive aqui com você. Você tem todo o direito, você tem todo o acesso, você tem tudo disponível. E o que você está fazendo durante todo esse tempo? Muitos estão dentro da casa, mas vivem como escravo. O versículo 28 e 29. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, ficava com ele. 29. Mas ele respondeu e disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos. Eu sei que você já identificou o orgulho aqui. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste sequer um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Que amigo, irmão? O cara era filho, mano. Ele tinha anel, ele tinha roupa e ele tinha sandália.
Só que ele decidia guardar o anel, trocar a roupa e tirar as sandálias. Ah, Lagoinha, não sei se você está entendendo, mas nessa manhã você precisa calçar os teus pés com a sandália, colocar de volta o teu anel, vestir a tua roupa de filho e entender que Deus te chamou para viver o melhor dessa terra como filho. Eu te sirvo há tantos anos, isso é mentalidade de escravo. Coração sempre distante, pois quem vê o servir mais do que o amar, não aprendeu o desfrute do relacionamento. Ah, deixa eu falar de novo para você da glória. Quem vê o servir maior do que o amar. Ei, sabe por que nós servimos? Lá na sala dos voluntários tem um sticker que nós colocamos desse tamanho. Não, é desse tamanho. Não, é maior. Desse tamanho, sabe por quê? Nós amamos servir. Eu não sirvo porque amo, mas porque eu amo. Quando ele entendeu, opa, eu servi, eu fiz e eu aconteci. Mas e daí? Eu não amei. O bezerro foi para fazer a virada na vida dos dois. Nem sempre a virada vai para todo mundo, mas ela está disponível para todos. Mentalidade de servo, coração sempre distante. O que faz meu servir leve e suave é a minha intimidade com o Deus a quem eu sirvo. Ele ficou, mas ele nunca celebrou. O orgulho fatal nos leva a um lugar de distanciamento de tudo que temos por direito dentro de casa, irmãos. Precisamos sempre colocar em xeque o nosso orgulho. O filho mais novo estava perdido na distância, enquanto o mais velho estava perdido dentro de casa. Mas nessa manhã eu venho aqui declarar que aquele que está distante volta, aquele que está dentro volta, aquele que nunca esteve em lugar nenhum tem a oportunidade de receber novas roupas, receber um anel e receber as sandálias. Em ambientes diferentes, ambos estavam perdidos e necessitados de uma transformação, porque a maior conquista não é voltar para a casa do pai, mas é nascer de novo. A maior conquista não é voltar para a casa do pai, mas é nascer de novo. A maior conquista não é estar na casa do pai, mas é nascer de novo, é viver o novo de novo. Aleluia! O poder da redenção alcança os de fora, os de dentro e os que nunca estiveram. Fica de pé nesse lugar que você está nessa manhã, em nome de Jesus. Fica de pé, fica de pé. Versículo 32, põe na tela, vem comigo, vamos concluir esse negócio. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos-nos. Por quê? Porque ele estava morto. Quem? O irmão estava morto. Quem mais? O outro irmão estava morto. Quem mais? Muitos estão mortos dentro da casa, fora da casa, e quando nunca tiveram. Mas nessa manhã, nesse início de tarde, Deus libera vida sobre vida. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Aleluia, a redenção de pai não é apenas deixar o pecado, é transformação de uma nova vida e uma nova identidade em Deus. Em nome de Jesus, pega essa palavra. É preciso decidir abandonar o mundo e a mentalidade de escravo. O filho pródigo foi restaurado, o filho mais velho recebeu a oportunidade de ser transformado. Irmão, não importa qual papel você está inserido nessa história, não importa qual personagem você é hoje, o que vale é a consciência que todos nós precisamos nascer de novo, porque sem o novo nascimento não existe nova vida.